Amém. Amém. Queridos, boa noite. A paz do Senhor, paz de Deus, paz seja com todos. Amém. Obrigada, Marcos. Obrigada, Jússi. Queridos, eu quero... tinha pensado em alguns temas, não vou colocar ainda o tema, porque eu tinha pensado em algumas coisas, e eu já tinha recebido essa palavra, e num sonho veio a confirmação que era para eu trazer. Quero começar falando sobre videotape. Quem sabe o que é videotape? Os homens sabem, né, o que é um videotape. Eu não sei se foi essa semana, teve uma partida do Brasil, foi essa semana? Foi sábado. Foi essa que o Brasil perdeu? Mas teve uma outra partida que o Brasil ganhou. Foi antes. E teve uma partida, se eu não me engano, essa semana. Não sei se foi o Corinthians, porque eu sou forçada a assistir essas coisas. Elas não são de Deus, mas eu sou forçada. E começou com o time perdendo. E depois virou o jogo. Foi o Corinthians? Começou perdendo de 1-0, depois virou para 2-1, foi isso? Maravilha. Vou falar dessa partida, não do Brasil. A do Brasil foi feia. Foi feia. Mas a partida do Corinthians começou com o Corinthians perdendo. Eu sei que teve uma partida que era do Ronaldo e começou de 1-0 e depois virou o jogo. Vamos falar desse jogo aí, que começa, e aí os jogadores foram ficando desesperados, e aí, gente, quando eu assisto uma partida assim, eu fico triste por causa do Ronaldo, e tadinho, dá uma pena. Eu gosto de torcer para time que está perdendo, e hoje em dia tá fácil torcer pelo Corinthians por causa disso. Mas, por que eu quero falar de videotape? Porque você pega um jogo que você... sabe que o time ficou o primeiro tempo perdendo de 1-0. Mas no segundo tempo, eles conseguiram virar o jogo. Eu já vi o jogo do Brasil, que o Brasil perdeu assim, eles estavam perdendo de 3-0. E aí, no segundo tempo, se eu não me engano, é um jogo antigo, né, uma partida antiga de Copa do Mundo. E eles foram lá e fizeram 4-3. É um horror se você está assistindo numa Copa do Mundo, que eu não assisto mais, e você está assistindo uma partida do Copa do Mundo, até chegar ao final, você saber que eles viraram. No outro dia, quando você vai assistir o videotape, você está de boa. Porque você já sabe como foi o jogo. Você já sabe que virou. Então, quando você assiste um videotape, e assim, como eu sou mãe de 3 filhos homens, esposa do Ronaldo, então eu já assisti muitos videotapes na minha vida. Então eu sou de uma época assim que tinha uma partida no final de semana, eu passava a semana inteira ouvindo os comentários daquele jogo, vendo videotape daquele jogo. O que é um videotape? É uma partida que já aconteceu e você está vendo de novo, mas você já sabe o final. Nós assistimos, eu pelo menos já assisti 4 vezes aquela novela O Cravo e a Rosa. Mas eu assistia sempre sabendo, eu já sabia o que o cara ia falar, principalmente o que trabalhava lá com o Petrúquio. Já sabia o que o cara ia falar e quase falava junto. Alguns filmes são assim também, você assiste, e assim, eu sou assim. A Bíblia, quando eu leio, tem alguns personagens, algumas histórias que eu leio e eu fico, nossa. Tipo, a história do rei Jeú, quando ele vai matar Jezabel, cara, é demais. Eu fico, é demais, é tudo de bom. Mas aí quando eu vejo a história de Saul, quando eu vou chegando na parte que o rei Saul, ele desobedece a Deus, eu falo, não faz isso. Não. Gente, eu me pego falando de novo, não faz isso. Eu sei que ele vai fazer, mas eu me pego falando, não faz. Ou então é o rei Josias, que foi um dos grandes reis, foi o último grande rei de Israel, mas ele morre com 39 anos. Foi o melhor rei, ele tinha sido profetizado 400 anos antes. Foi o melhor rei e tal. No final, quando ele está com 39 anos, ele vai para uma guerra que Deus tinha mandado um profeta falar para ele, não vá.
E mesmo assim ele vai. E eu fico, não vai. E eu já sei o final, mas eu continuo ali. Falando, não vai, por que ele vai fazer isso? Então tem alguns personagens da Bíblia que eu fico na expectativa que naquele dia, naquela leitura, vai mudar a história. Mas eu já sei o final. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso tempo é cronológico, ou seja, minha mãe hoje tem vai fazer 81 anos, minha sogra vai fazer 86 anos, eu tenho 60 anos, então eu ainda não sei como vai ser daqui por diante. Eu não sei como vai ficar a história da minha mãe, você não sabe como vai ser a história ainda, porque o nosso tempo é cronológico, é circular. Para Deus é o contrário, nosso tempo é linear. Então você não sabe como é que vai ser lá na frente. Para Deus é diferente. Para Deus o tempo funciona assim, ele está aqui, ele vê tudo. Então ele conhece o final desde o começo. Então ele já sabe qual vai ser o final da história. Nós não sabemos, mas ele já viu e ele já sabe como vai ser o final. Ele diz lá em Isaías que Deus conhece o final desde o começo. Diz em Jeremias, ele fala assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos para que você fique bem e não mal. Para te dar o fim que você deseja. Então Deus conhece o final desde o começo. Nós não. Por isso, muitas vezes, há tanta angústia, tanto tormento na vida. Porque você está vivendo uma história agora que você pensa, acabou, nem Deus pode entrar nessa. Acabou. Você não consegue ver uma mudança na história, mas Deus já conhece do começo o final. Ele já sabe. E eu quero pedir para você abrir, um dos temas que eu queria colocar era como acessar o mundo espiritual. Como acessar o quociente espiritual. Como acessar a quarta dimensão. São todos temas que nem todos conheceriam. Então eu resolvi colocar esse tema, que é o que fazer quando parece que tudo está perdido. O que nós podemos fazer quando parece estar tudo perdido. E você pode aprender isso que nós vamos passar agora, e você pode acessar o mundo espiritual, você pode acessar o seu quociente espiritual e acessar a quarta dimensão. As pessoas de quando eu era criança, investiam muito no quociente intelectual. QI. Qual é? Eu tenho 3 dígitos de quociente intelectual. Mas as pessoas que têm tanta inteligência, nem sempre têm inteligência emocional, que é o QE, inteligência emocional. E você pode ser muito bom no QI, no QE, mas não ter o quociente espiritual, que esse é o negócio. E eu quero mostrar para vocês o caminho de como chegar lá. Romanos capítulo 8, 26. Quem aqui já foi apaixonado pelo livro de Romanos? Já foi um dos meus prediletos de quando eu era adolescente, jovem. Romanos era tudo para mim. Então, Romanos capítulo 8, verso 26, diz o seguinte: da mesma forma, ou semelhantemente, o Espírito, com E maiúsculo, é Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero pedir que você sublinhe na sua Bíblia, ou faça um círculo na sua Bíblia, em volta da palavra ajuda. Porque semelhantemente, ou da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda. Circula também a palavra fraquezas. Circula também a palavra que nós não sabemos orar como convém. Circule a palavra convém. E circule também intercede, ou faz intercessão por nós. Faz intercessão, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bom, eu quero falar para vocês que essa palavra, eu ia passar tudo para o Gustavo, para ele estar passando como se escreve essas palavras no grego.
A palavra fraquezas no grego é asteneos, ou asteneos. A-S-T-H-E-N-E-O-S. O pessoal mais antigo está acostumado a fazer anotações, porque essas anotações, se você reler essas anotações depois, elas vão ficar gravadas no seu coração e nunca mais vão sair. Então anota aí. Fraquezas no grego é asteneos, que é uma palavra genérica para dizer, abranger todo tipo de doenças e enfermidades. Então, por exemplo, se você disser fraquezas, asteneos, a palavra tanto quer dizer, se você está gripado ou resfriado, você está resfriado, ou você tem um câncer, está doente. Tanto a gripe ou resfriado, como um câncer, está doente. Tem uma crise alérgica, está doente. Está com uma dor de cabeça, está doente. É uma palavra genérica, essa palavra asteneus. Ela funciona para todo tipo de doença. Mas nos 4 evangelhos, quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João, certo? Nos 4 evangelhos tem 5 tipos ou 5 categorias de doenças. E Jesus curava todas essas categorias de doenças. E eu quero falar com vocês, uma por uma, sobre o que elas significam. A primeira, que está lá em Mateus 4, é uma palavra nosos. N-O-S-N-O-N-S-O-S. Nosos. Essa palavra é uma condição terminal para a qual não existe cura natural. Certos tipos de câncer, que não existe cura natural para aqueles tipos de câncer. AIDS, mais para frente você vai entender que AIDS não é uma praga, é uma doença. É um tipo de doença que a pessoa não pode ser curada, a não ser pelo toque de Deus, certo? O segundo tipo de doença, que está em Mateus 4:24, chama maláquia, M-A-L-A-K-I-A, maláquia. É uma enfermidade, mas é diferente de nosos. Não é a mesma palavra. É uma doença que afeta os músculos e os nervos da pessoa. A pessoa pode viver com aquela doença, ela fica limitada, ela fica com uma condição debilitada, mas ela vive com aquela doença. Um terceiro tipo que fala no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, é cacos. K-A-K-O-S. Nos evangelhos sempre é uma pessoa terrivelmente atormentada por espíritos demoníacos. É uma pessoa confusa mentalmente, opressa. É uma pessoa que está em opressão. Um quarto tipo que está lá em Marcos 5 é mástigos, que no grego é M-A-S-T-I-G-O-S. Mástigos. É um flagelo, uma praga. O que é isso? É diferente de todas as outras anteriores. Na cultura romana, o torturador romano amarrava a pessoa no poste e ele ia chicotear aquela pessoa tanto, até quase o ponto de matar aquela pessoa. Quando ela estava quase morrendo, eles tiravam do poste, levavam para a cela, esperavam a pessoa se recuperar. Quando a pessoa estava se recuperando, eles levavam de novo para o poste e batiam até quase matar a pessoa. Tirava do poste, levava para a cela, esperava se recuperar, voltava quando ela estava quase recuperada e batia de novo. Isso é um tipo de tortura romana. Flagelo, uma praga. É uma tortura que a pessoa é uma doença que vai e volta. A mulher de fluxo de sangue é um exemplo disso. Ela tinha um flagelo. Ela estava 12 anos e ela ficava debilitada com aquela doença. Um outro tipo de doença dessa aqui de mástigos, pressão alta. A pessoa está recuperando, quando vê alguma coisa acontece que dá aquele pico. E tem várias outras doenças que são de mástigo. De novo. E o quinto tipo de enfermidade que Jesus curava, está em Marcos 16, quando ele fala: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Arrostos. A-R-R-O-U-S-T-O-S. Arrostos.
É a pessoa que está tão doente, que ela está em coma, ela está entre a vida e a morte, e é uma condição tão crítica de coma, que os que estão em desse estado precisam de um socorro, mas a cura que essa pessoa recebe não é instantânea. Não é uma cura imediata, não é curada imediatamente. Tem um testemunho de 2 meninas que caíram no rio, 2 crianças caíram no rio, e eles tinham um médico ali. Quando encontraram, o médico fez toda a ressuscitação nas meninas. Elas foram levadas para o hospital, mas a medicina diz, não tem jeito, elas vão morrer. E uma das meninas, 2, uma era prima e a outra era filha de um membro da igreja. E ele chamou o pastor falou, o que você acredita? Eu acredito que Deus pode curar. Então os crentes iam lá orar por ela todos os dias, impunham as mãos sobre ela todos os dias. A filha da outra, a mãe, conhecia uma bruxa da cidade, foi lá e buscou a bruxa, e a bruxa vinha e impunha as mãos sobre a menina todos os dias. E o que aconteceu é que essa menina que a bruxa punha as mãos nela, ela foi ficando escura, a pele dela foi ficando preta. Essa menina morreu. No dia que ela foi enterrada, a outra menina estava se recuperando, porque todos os dias os crentes iam lá e punham as mãos sobre ela. Por fim, a menina foi curada, e naquele ano ela voltou para a escola e teve nota 10 em todas as matérias. Esse é um tipo de doença que a Bíblia fala que há rostos. Esse tipo de doença que imporão as mãos sobre esse tipo de doentes e eles serão curados. Mas não é imediato, não é instantâneo. Vai se recuperando até que venha o poder de recuperação sobre aquela vida. E Romanos 8:26, fraquezas. Essa palavra fraquezas, que é genérica, ela cabe a esses 5 tipos de enfermidades. Agora você coloca isso na sua vida, não como uma enfermidade, talvez. Agora imagina que você tem um mástigos na sua vida, que é um tipo de problema que você leva uma burdoada daquelas, tal, e aí daqui a pouco você respira, você consegue se recuperar, tal. Quando você pensa que está caminhando tudo bem, lá vem outra em cima, tal, e você fica só recebendo esse tipo de notícias. Então você tem um arrostos na sua vida que você fica numa situação crítica, numa fase terminal, e que você não sabe o que fazer, e nada pode acontecer a não ser que tenha uma intervenção de Deus para a sua vida. Mas aqui, sem o auxílio do Espírito Santo, nós vamos poder estar passando pela vida com esses 5 tipos de problemas. E quando fala assim, semelhantemente, o Espírito nos ajuda. O que é essa ajuda? Como é que ele ajuda? E a palavra, no grego original, é uma palavrinha bem pequenininha, que quando o Espírito Santo estava escrevendo esse texto, quando ele estava ditando para Paulo esse texto, quando chegou nesse ponto, não existia uma palavra no vocabulário grego. Cronologicamente, essa palavra nunca tinha sido usada antes. E aí ele criou uma palavra para dizer o que ele quer fazer conosco, por nós, em nós e através de nós. E essa palavrinha é Sunantilambanomai. Eu sei essa palavra de cor e agora... Sunantilambanomai. É uma palavrinha que o Espírito Santo inventou, criou para colocar aqui no texto. É a primeira vez que ela é usada. Sunantilambanomai. É a junção de 3 palavras que ele colocou aqui. Sun, S-U-N, significa parceria, cooperação. É algo que você não pode fazer sozinho. Não se trata de algo que alguém possa fazer por você, ou que você possa fazer, mas é algo que só pode ser feito com parceria, com cooperação. Lá em 1 Coríntios 6 fala, 1 Coríntios 6:1 fala que nós somos cooperadores de Deus, ou em outra tradução, nós somos colaboradores de Deus, certo? Anti, A-N-T-I, é ser contra. Sunantilambanomai,
anti quer dizer ser contra. É uma pessoa que é uma ameaça para a sociedade, é uma pessoa perigosa. Lambano quer dizer quando eu pego, eu recebo. É quase com violência. Como uma mulher está passando na rua e vem um bandido e pega a bolsa dela e arranca dela. É pegar arrancando. Lambano. É o que essa palavra quer dizer. Aqui o que o Espírito Santo quis dizer nesse texto? Sum é a posição do Espírito Santo em parceria conosco. Sum é a parceria do Espírito Santo conosco. Anti é a atitude do Espírito Santo. Ele fica furioso. Ele fica furioso, pronto para realizar uma ação a nosso favor. Lambano é o desejo do Espírito Santo que está tão irritado, tão furioso, e ele está pronto para agarrar aquela coisa e tomá-la para si. Ajuda, que foi traduzida lá na King James, ajuda significa tudo isso. Tudo isso. Então, você já se encontrou alguma vez numa situação em que tinha um monte e o Senhor Jesus falou assim, olha, se tiver um monte, você vai ter autoridade para dizer, monte, sai daí e vai para lá. Um monte, um problema tão grande que você ficou orando e você orava e falava, monte, sai daqui em nome de Jesus. E aí quando você ia ver, o monte estava lá ainda, o problema estava lá ainda. E aí você orava de novo e você falava em nome de Jesus, sai daí. E você ia e via, o problema estava lá ainda. E você falava assim, bom, então deve ser porque eu preciso jejuar. Então eu vou jejuar e vou conclamar a equipe de intercessão para todo mundo jejuar por esse problema. E jejua 40 dias. Jejua de 10 dias. A gente vai fazer jejuns. E você fala, monte, em nome de Jesus, sai daí. E o monte está lá ainda. Então, eu trouxe alguns exemplos de coisas que nós achamos que são religiosas, que usamos para um monte sair dali, para o problema sair dali, e quando você vai ver, o problema está ali ainda. Não mudou. Então, sabe, o cristão achou agora não, já faz anos que o cristão fala, está amarrado. Está amarrado. Não dá nem tempo de falar em nome de Jesus. Está amarrado. Em nome de Jesus. Você vê todo mundo falando. Está amarrado. Em nome de Jesus. Você vê até em novelas pessoas falando assim, sangue de Jesus tem poder. Eu vi uma doida falando numa novela, ou não sei quem era um doido que estava falando na novela, que eu vi sei lá, era trailer, porque a gente não tem a TV aberta mais, mas passou um trailer, eu estava em algum lugar, o sangue de Jesus tem poder. Virou uma chacota. Ou Deus é Pai. Ou então em tudo que é frase que vai falar no nome de Jesus. Quem sabe se eu falar o nome de Jesus mais forte, no nome de Jesus. Nada, continua ali o problema, certo? Por exemplo, se só falar o nome de Jesus der certo, lá no México é muito comum o nome de Jesus. Aqui no Brasil não, mas no México o nome de Jesus é muito comum. Se fosse assim, qualquer pessoa doida lá no México colocou o nome no filho de Jesus, fala, Jesus, vem almoçar. A turma endemoniada da vila ali ia cair todo endemoniado. Só porque chamou o filho para vir almoçar. Então, o nome, a palavra Jesus por si mesma só não funciona. E aí eu lembro que quando nós tivemos a mercearia, eu estava grávida do Bruno. E tinha um bandidinho, o menino tinha 17 anos, que atormentava ali a região. E eu não sei se ele já tinha assaltado a gente uma vez, tal, não lembro. Depois ele veio, nós tivemos ali em 6 meses, 6 assaltos, né? E um dia a mãe dele veio para me afrontar, eu com aquela barrigona, e eu na porta da mercearia, assim, e ela falando, e eu peguei, me injuriei com aquilo e falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí ela olhou para mim e falou, o sangue de Jesus tem poder. Funcionou mais para ela do que para mim. Porque eu fiquei tão assustada com aquilo, que, como assim? Não funcionou. Não funcionou. Ela falou também,
E depois eles vieram e assaltaram e fechamos aquele lugar, vendemos aquele lugar, passamos adiante. Então, se fosse assim, imagina quanto poder os incrédulos teriam. Só falar o nome de Jesus, só falar o sangue de Jesus tem poder. Ele só funciona, só é poderoso se usado em parceria com o Espírito Santo. Queridos, nós fizemos no começo da igreja um tempo que tinha libertação todos os dias. Eu fazia libertação em casa todos os dias. Tinha uns casos que o demônio não saía da pessoa. Eu tinha vontade de enfiar a mão pela garganta da pessoa e arrancar o demônio de lá pela mão. Teve vezes que eu falei, não sai. Só funciona em parceria com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está habitando dentro de cada um que disse, eu quero ter um compromisso com Jesus Cristo. Jesus, eu te recebo. É para todo aquele que quer e todo aquele que crê. E quando eu tive essas descobertas, não faz muito tempo, eu passei uma noite inteira, uma madrugada inteira, chorando muito. Por causa do Espírito Santo, porque eu falei, caramba, Espírito Santo, eu te conheço há tantos anos, eu te amo há tantos anos, e eu tenho convivido contigo há tantos anos, e até agora eu só usei a sua autoridade, o seu poder para ajudar a arrastar a geladeira pesada, ajudar a fazer algum trabalho mais rápido. Eu não tinha noção do que isso significa, da grandeza que isso significa. E vocês, eu quero que vocês entendam hoje o que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo dentro de você quer fazer com você, através de você, por você. Se você entender o que for dito. Aqui, as minhas fraquezas não me eliminam. As minhas fraquezas me qualificam para a ajuda do Espírito Santo. Porque eu sou fraca e eu busco a ajuda dele, eu sou qualificada para a ajuda. Então, todos nós somos qualificados. Lá em 1 Coríntios, sabe o que fala lá? Quem é que veio para Jesus? Quem recebeu Jesus? Quem aceitou Jesus? Lá o primeiro são os humildes. A palavra humildes no grego quer dizer pessoas tão feias que não são publicamente apresentáveis. Pessoas tão feias que não são publicamente apresentáveis. Eu recebi Jesus com 14 anos. Queridos, eu acho que eu fui nessa condição. Tão feia que eu não era publicamente apresentável. Cheguei ali, ele me recebeu. A segunda categoria de pessoas assim são os rejeitados sociais. Também era eu. E a terceira categoria são os loucos. No grego é morono, que são loucos mesmo. Pessoas doidas mesmo. Aqui está dizendo que todos nós, quando chegamos para Jesus, nós chegamos nessa condição. Alguns chegaram como humildes, outros chegaram como rejeitados sociais, outros chegaram como loucos. E alguns chegaram como todos esses. E eu estava nessa categoria. Aqueles que são bonzinhos, que são lindões, que são maravilhosos, que a vida vai tudo bem, não precisam de Jesus. Só que a eternidade é reservada para esses. E aqui, põe o texto para mim de novo, por favor. O texto diz o seguinte: porque não sabemos orar como convém. Porque não sabemos orar como convém. Tá assim, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Aqui está dizendo, não sabemos orar como convém. Quer dizer, nós não temos know-how. Nós não temos know-how nem para orar sem a ajuda do Espírito Santo. E aí, sabe, porque não sabemos pedir o que? Não sabemos o que orar. Não sabemos o que orar. No grego, que foi escrito, porque não sabemos o que orar, essa palavra o que, no grego é ti, que significa, é o mais minúsculo ou sutil detalhe.
Ou seja, esquece as grandes coisas. A gente, quando vai diante de Deus, a gente não sabe nem os pequenos detalhes para orar. A gente não sabe como orar, como convém. Quanto mais com as grandes coisas. Então, nós precisamos da ajuda dele. A Bíblia é descrita como a espada do Espírito. Em Roma, quando eles treinavam com espada, eles tinham 2 tipos de espada. A espada longa era usada para treino. Eles só usavam a espada longa para treino. Tinha que segurar com as 2 mãos para manejar, para tornar os músculos do braço e as mãos fortes. Eles usavam a espada longa, mas eles nunca usavam uma espada longa para batalha. Eles usavam a espada curta para penetrar. Isso quer dizer o que para nós? A Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia para nós treinarmos, ficarmos fortes, ficarmos vigorosos. Eu sei que a Ana insiste muito para que o pessoal da célula dela leia a Bíblia, porque quando você treina, você está ficando forte, está ficando robusto. Mas na hora de uma batalha, ou seja, se aparece aqui uma pessoa endemoniada, ou aparece lá na sua casa uma pessoa endemoniada, e você percebe que é demônio, você não pode falar para o demônio assim, ó, espera um pouquinho aí que eu vou ler a Bíblia. Peraí, eu vou descobrir agora o que eu vou fazer. Pera, vou ler para você o Salmo 91. Não, você já treinou e aí você vai pegar o texto certo. Só que você vai saber qual que é o texto certo. Tem algumas coisas que acontecem lá, daqueles 5 flagelos na sua vida, se é mástigo, se é noso, você não sabe o que é, você não sabe se você ali naquela oração você precisa adorar, você não sabe se você precisa fazer gratidão, você não sabe se você precisa repreender, expulsar o demônio, se você vai orar, você não sabe o que está no mundo espiritual acontecendo ali. Aí você já tem intimidade com o Espírito Santo, você sabe ouvir ele, ouvi-lo. E aí ele vai te dizer exatamente o que fazer naquele caso. Intercessão, porque ele intercede. Intercessão tem 3 sentidos aqui, 3 formas para você entender. Primeiro, é cair numa vala com outra pessoa. Você só se qualifica para a ajuda do Espírito Santo se você estiver na vala, um buraco. Segundo, é compartilhar emoções e frustrações. E terceiro, é súplica. Que ele fala assim, eu vou te tirar dessa bagunça, eu vou te resgatar. E o Espírito Santo, quando você pede ajuda para ele, ele cai naquela vala e ele começa a esfregar um bálsamo em você para te curar, compartilhando a presença dele com você. E ele está irado, ele está bravo com aquela situação, ele está bravo com o que te levou a ficar ali. E às vezes, queridos, nós demoramos tanto para pedir ajuda para o Espírito Santo, que parece que ele não está vindo. Parece que ele não está fazendo nada. E a verdade é que às vezes você demorou tanto para pedir ajuda dele ali, que você foi tão fundo na vala, que é igual você colocar água no fogo numa chaleira. Você coloca a chaleira no fogo e dependendo da temperatura da água, vai demorar para ela ferver, mas ela vai ferver. Então, se você coloca a água normal da torneira no fogo, ela rapidinho vai ferver. Mas se você coloca uma água gelada para ferver, vai demorar um pouco, mas ela vai ferver. Isso quer dizer o seguinte, quando você pede, quando você clama o Espírito Santo, ele vem com gemidos inexprimíveis, estenagnos. Ele vai liberar sentimentos profundos, extravasando, como na chaleira que vai ferver a água. E ele vai passando o bálsamo em você. E ele vai entrar em ação. E ele vai fazer. O que eu quis dizer com o videotape? Eu quis dizer o seguinte, quando você chama a ajuda do Espírito Santo, entra o Deus que sabe o que vai acontecer e você não está vendo nada, mas ele está vendo o final da história e ele está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, ele está passando bálsamo em você e ele está ajudando, ele entrou em ação por você. É assim que ele ajuda, com gemidos inexprimíveis. É essa ajuda, Sunantilamandomai. Ele vem furioso, porque mexeram com você e você pediu ajuda. Só que ele não ajuda se você não pedir.
Ele fala, porque a gente não sabe orar como convém. A gente não sabe nem as mínimas coisas. Quantos de nós tem problema de orar pedindo para Deus, me ajuda, Senhor, a ficar com o meu cabelo melhor? Fala, nossa, Deus tem tanta coisa para se preocupar no mundo, no planeta, eu vou orar por cabelo. Senhor, que cor de roupa eu devo usar hoje? Eu vou orar por isso. Deus está preocupado com coisas grandes. Então eu só vou orar coisas grandes. Agora deixa eu perguntar para você. Tem alguma coisa grande para Deus? Tem alguma coisa grande para Deus? Querido, tudo para Deus é pequeno. Então o que eu for levar para Ele, seja um detalhe, seja um it, ou seja o que para mim é imenso, Ele vem em meu socorro junto comigo na vala. E Ele vai ficar furioso e Ele vai me arrancar dali. Deu para entender? Agora, se você está naquela vala choramingando há muito tempo, gemendo, sofrendo ali, vai demorar um pouco para a água ferver, mas ela vai ferver. E Ele vem porque Ele é um parceiro fiel. Ele é um parceiro fiel que vai tirar você dali. E aí entra o quociente espiritual. Efésios 4:1, 4:23, não precisa colocar. Você começa a pensar tridimensionalmente. Quando eu falo, tem coisas muito difíceis para falar, mas aqui, o que nós estamos vivendo aqui, é só o que nós vemos, mas tem um mundo espiritual acontecendo aqui. E Ele quer que você tenha acesso. Na verdade, você tem esse acesso. Agora Ele quer que você saiba como acessar esse acesso, como acessar essa porta para o quociente espiritual, o mundo espiritual ou a quarta dimensão. O lugar onde Deus está trabalhando. Por quê? Você vai começar a não ter medo de nada. Você vê o bicho pegar, você vê que o urso está vindo. E que o urso é uma ursa furiosa, porque pegaram os filhotes dela. É uma ursa que está vindo para cima de você. O bicho pegou, a porca torceu o rabo, o caldo entornou, o negócio ficou feio. Mas você está tranquilo porque você tem amizade com Deus. Ele quer que você desfrute dessa amizade. E aí ele fala lá em Coríntios, 1 Coríntios, dos dons espirituais. São do Espírito Santo. Então, eu não tenho os dons espirituais, eu tenho o Espírito Santo. E Ele pode acessar, eu posso acessar o que eu quiser nele. Então, se eu preciso de uma palavra de conhecimento, eu vou lá junto com Ele e peço, me ajuda, Espírito Santo. Ele vem em meu socorro. Gente, isso foi uma revelação tão extraordinária para mim, porque até ali eu só pedia para Ele me ajudar quando o negócio era pesado demais para eu empurrar ou para eu puxar. E Ele sempre fazia. Depois eu falei, mas que tosca! Porque é muito maior. É a presença do Espírito Santo, o próprio Deus dentro de mim, me dando acesso ao mundo de Deus, vindo em meu socorro e me trazendo um quociente espiritual que todos nós temos, se temos Jesus Cristo como Salvador. Agora você passa a pensar como Deus. O povo do Antigo Testamento não conhecia Deus, não tinha o Espírito Santo. Mas o povo do Novo Testamento, aí entra aquele texto do Bruno, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou jamais no coração humano. Não, minha querida, isso era lá no Antigo Testamento, porque agora, nós que temos Espírito Santo, nossos olhos veem, nossos ouvidos veem, nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, e o nosso coração sabe. Então você pode falar assim, ai, eu quero saber com quem eu devo me casar. A Bíblia fala assim, você tem a mente de Cristo. Você tem os pensamentos de Deus. Você só precisa acessar. Eu devo comprar esta casa? Eu devo ir para este lugar? Você tem a mente de Cristo. É só você aprender a pedir, me ajuda, Espírito Santo. Você precisa ter amizade com Deus. O Bruno falou sobre isso hoje. Amizade com Deus é tudo que você precisa. E você tem esse direito, basta você querer. É igual a memória do celular. Meu celular de última geração. Aqui dentro, eu tenho na memória dele, gente, eu tenho uma infinidade de arquivos, fotos, vídeos. Eu tenho uma infinidade, um número muito grande na memória do meu celular, certo? Mas quando eu acesso a internet do meu celular,
é ilimitado. É ilimitado o que eu tenho aqui. Quando você acessa, nós temos o Espírito Santo, sabe? Você está vivendo normal, tal. Você é como esse celular, você tem um monte de arquivos aí. Você leu a Bíblia, você canta, você conhece um pouco, tal. Você tem acesso. Mas quando você acessa o Espírito Santo, você entra numa fonte ilimitada, porque o Espírito Santo é ilimitado de conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou fazendo um processo de uma causa na justiça e eu peguei uma juíza encardida. Eu conversei com outro advogado, que o Nelo conhece, ele concorda comigo e a gente chegou à conclusão, ela é encardida. Aí ela fez um despacho lá, eu li aquilo, não entendi nada. Gente, desde que eu estava na faculdade, eu aprendi assim, a decifrar códigos. Você lê livros jurídicos ali, você tem que aprender a decifrar aquele negócio, né? Mas eu li aquele despacho dela, o que isso quer dizer? Eu liguei para o meu irmão, que é também bacharel em Direito, e tem uns conhecidos que são advogados e consulta quando tem alguma causa difícil. Falei, eu não estou entendendo. Aí eu mandei a foto para ele do despacho, ele foi perguntar para os amigos dele. O que isso quer dizer? Advogados de vários anos, de quando minhas crianças eram pequenas. Não sei. E eu falei, agora, o que eu vou fazer? Eu pesquisava na internet, falei, o que ela quer dizer? Eu falei, eu não vou perguntar para ela, não vou lá no fórum perguntar para ela, eu já sei. E agora? Gente, eu passei dias com esse negócio. Chegou ao ponto dela mandar um despacho para mim, falando assim, se você não fizer alguma coisa, eu vou extinguir o processo. Pronto, agora pronto. Já era. E agora? Por fim, eu falei, olha aqui, Espírito Santo, me ajuda, eu não estou sabendo como resolver esse negócio. Legal, e fui e esqueci. No dia seguinte, eu abri o processo, eu li lá, vi as perguntas que eu tinha feito para outros advogados, ninguém tinha resposta. Eu li, já sei, vou fazer isso. Aí eu fiz e mandei. Aí eu mandei uma petição errada. Aí no outro dia eu fui olhar e falei, nossa, tá errado, e agora? Não acerto de jeito nenhum. Espírito Santo, como que é esse negócio aqui? Como que eu mando essa petição? Porque agora é tudo online. Aí eu, já sei. Aí mandei. 5 dias depois ela voltou e falou, certo, agora prossigam nos autos, façam isso. Deu certo. Yes. Esses dias meu irmão perguntou, e aí, o que deu aquilo lá? Não sei, eu sei que eu perguntei para o Espírito Santo, ele falou, falar para quem não entende isso, que perguntou para o Espírito Santo, tá doido, né? E ele me mandou fazer não sei o quê. Aí esses dias ela, outro despacho. Falei, não, agora é para acabar, agora eu vou dormir, não vou ler esse negócio aqui não. Aí eu vou entrar, vou pesquisar na internet, vou não sei o que e tal. Quando finalmente, outros dias eu fui abrir o processo, olhei, já sei. Fiz. Eu pedi a ajuda do Espírito Santo. Ele conhece todo tipo de palavras difíceis. Ele sabe tudo. E eu só usava ele para me ajudar a empurrar coisa pesada. Aí eu estava ouvindo o pastor falar que ele tinha que consertar uns carros. Ele tinha a fábrica mandou um carro da Ford para ele, uma caminhonete, para ele consertar. E o carro não ligava e ninguém descobria qual era o defeito. E aquelas caminhonetes estavam voltando para a fábrica. E ele não sabia o que fazer e a tarefa dele era descobrir o que fazer. E ele já tinha desmontado, ele já tinha olhado por baixo, nada acontecia tal. Até que finalmente ele estava ouvindo um estudo sobre palavra de conhecimento, sobre o Espírito Santo, que sabe todas as coisas. Ele foi, pôs a mão na caminhonete e falou, Espírito Santo, será que o senhor saberia consertar isso aqui? Ele disse que foi imediato. Veja um eletrodo, não sei o que é isso. Ele falou, mas não existe fio aqui por baixo. Aí ele falou, vou ver. Ele me falou para ver, eu vou ver. Ele viu, tinha um fio desconectado lá. Ele ligou, o carro ligou. Aí ele foi falar com o engenheiro da fábrica e falou,
É uma coisa assim, eletrodo. Eu falei, mas não tem fio de baixo ali nesse lugar. Não sei, eu sei que eu liguei. Aí ele conseguiu consertar toda aquela linha, porque o Espírito Santo sabe tudo sobre mecânica. O Espírito Santo sabe tudo sobre direito. O Espírito Santo sabe tudo sobre camada de ozônio. Sabe tudo sobre casamento. Qual que é o problema? Pergunta. Ele sabe. Ele sabe tudo como resolver aquele problema lá com o seu chefe. Ele sabe tudo como resolver alguma coisa que você estragou. Ele sabe tudo. Eu sempre acreditei que ele sabia, mas não sabia como, não sabia usar. Até que esse pastor falou, eu punha a mão em tudo que era carro, falou mecânico espiritual, Espírito Santo, vem me ajudar. Falou, até que eu descobri que não precisava impor a mão. Era só falar, me ajuda, que ele vinha. Ele sempre vem. Você quer usar os dons? Você tem o Espírito Santo, os dons são dele. Então pode ser usado. Às vezes a gente faz que nem eu. Vai perguntar para os amigos, vai perguntar para 3 amigos. Você sabe o que fazer? Até por fim, por último, vou perguntar para o Espírito Santo. Você vai pedir ajuda para todo mundo. Por fim, quando você já está bem no fundo da vala, aí você vai... Que o seu primeiro pensamento seja perguntar a ele. E aí, eu vou começar a criar vias mentais para a internet de Deus. Criar vias mentais para a internet de Deus. É um mecânico com palavra de conhecimento. Você vai saber como acessar o seu QE. E aí, quero encerrar dizendo que você pode desenvolver o seu quociente espiritual proativamente, acessando o ser mais brilhante que nunca nasceu. E nós podemos ser o povo mais brilhante da face da terra, se nós aprendermos a acessar o Espírito Santo de Deus, o quociente espiritual. Queridos, eu falei, caramba, eu acreditava já, agora eu sei como. O Senhor tem a resposta para cada problema, desde que você o conecte. Diz assim, Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me ajuda. Simples assim, simples assim. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo e falou, eu quero Jesus, Ele vem morar dentro de você. E aí ele diz, como? O que fazer? Sunantilambanomai. Quem aprendeu essa palavra? Sunantimbanomai. Gente, ele fica furioso e ele vem em teu socorro. E eu libero a mente de Cristo para cada um de vocês agora, para que vocês tenham pensamentos que vocês nunca tiveram antes, que os pensamentos de Deus comecem a operar em você. Isso é uma coisa extraordinária, porque todos nós passamos por nosos, maláquia, cacos, mastigos e arrostos. São os tipos de problemas, os tipos de enfermidade, e o Senhor quer socorrer. É essa ajuda que ele fala, que não existia uma palavra certa para colocar ali, ele inventou uma palavra para dizer assim, é assim que eu quero fazer com você. Por isso eu comecei falando de videotape. Porque ele sabe o final desde o começo. Ele já sabe qual vai ser o final da sua história. E se você pedir ajuda para ele, ele vem para te ajudar. Se você não pedir, ele vai estar ali o tempo todo. Ele podia fazer, mas você não pediu. Deu para entender? Nós vamos orar. E eu espero que você tenha descoberto. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Glória a Deus. Ele é bom. Essa semana o Bruno mandou mensagem quem ia pregar, porque eu estava com problema com o meu aparelho, né? De vez em quando esse negócio começa a rasgar lá por dentro. Me falaram que eu adolescentei. Depois que eu sessentei, eu adolescentei. Falei, tá bom, Bruno, eu vou pregar. E aí eu já tinha essa palavra, mas Senhor, o que eu vou falar? Tá, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava pregando
E o Bruno estava assim com a Camila. E eu estava falando pro Bruno, Sonantilambandomai. Sonantilambandomai. E eu comecei a chorar falando dele. Falando do meu amigo. Falei para ele, o senhor é o meu melhor amigo. É o meu grande amigo. O senhor é o meu único amigo. Eu não preciso de mais ninguém. O senhor é tudo para mim. Quando a igreja começou, nós fomos no encontro com Deus. Lá nesse encontro, ele falou comigo. Ele veio e falou comigo. Ele falou sobre o período de luto que eu passei do meu pai. Que era ele que estava fazendo tudo aquilo, porque ele tinha algo para fazer na minha vida. 10 anos depois, eu estava orando naquele prédio, no escritório, estava orando, e ele veio e falou comigo de novo. Falei, nossa, Espírito Santo, por que o senhor demora tanto para falar comigo? O senhor demora tanto para vir, 10 anos já passaram, e já tinha passado tantos anos, por que o senhor demora tanto? Aí ele falou, não sou eu que sou demorada, é você que é muito lenta. Você é muito lento para querer conhecê-lo, para ouvi-lo. Hoje ele fala comigo todos os dias. Não é toda hora que eu lembro de pedir ajuda para ele. Mas toda vez que eu peço, ele vem. E aí eu comecei uma tarefa lá em casa. Não sei, Bruno, se você já escolheu qual a música. Eu comecei uma tarefa lá em casa. Eu sou uma menina muito delicada. Meu marido concorda comigo, eu sou muito doce. E, gente, eu tenho 60 anos, né? Não tenho mais 30 anos. E eu resolvi que eu não ia pagar para pedreiro fazer uma coisa tão simples quanto passar cimento queimado no meu chão. Passar cimento queimado no meu chão. E fazer argamassa na parede. Vai cobrar uma fortuna. Pesquisei na internet e falei, eu vou fazer. A hora que eu olhei o tamanho do quintal, gente do céu, o que é aquilo? Aí eu comecei. E eu falei, teve horas que eu falei, Espírito Santo, vem me ajudar. Porque esse negócio aqui é para pedreiro mesmo. Agora eu sei porque os cabras comem os pratos desse tamanho. Agora eu sei, eu terminava de fazer uma obra. Nossa, Espírito Santo. Aí quando eu fui fazer o quintal da frente, aquele quintal da frente parecia que era a rua inteira. E eu sonhei com aquilo. E aí teve uma noite que eu não dormi. Eu falei, é hoje que eu vou fazer isso. É hoje. Hoje eu vou fazer meu cimento queimado. E aí o negócio era tenso porque os vizinhos gostam de sentar e assistir. Aí eles sentaram. Aí o dia que eu comecei lá na frente, foi aquele dia mais frio que teve aqui em Sumaré. Eu falei, glória a Deus, hoje vizinho nenhum vai sentar aí. Fiz tudo aquilo. Espírito Santo me ajuda. Aí eu passei a argamassa na parede, aí estava só, os vizinhos estavam assistindo. Aí eu vi um vizinho vir falar com o Ronaldo, tá ficando bonito, né? Aí ele, cheio de orgulho, fala, minha mulher que fez. Eu fiz cimento queimado, eu pintei o cimento queimado, eu fiz argamassa, fiz um estilo que vai ficar parecido com madeira, ainda não está do jeito que eu quero. Fiz na frente, fiz no meio na nossa área de luz. Queridos, eu nunca ia conseguir fazer aquilo se o Espírito Santo não tivesse me ajudado. Gente, até pedreiro ele é. Até pedreiro. Tinha coisa que eu não sabia o que fazer. E agora? Como que eu vou sair dessa? Como eu vou falar pro Ronaldo que eu não sei fazer isso? Eu não consigo. Espírito Santo me ajuda. E saía. Vamos ficar de pé? Não fiquei com mão de pedreiro. Tá bom? Não fiquei com mão de pedreiro. Terminei a obra. E agora eu estou com uma outra tarefa para fazer dentro de casa que vai ser uma surpresa. Aí o Ronaldo falou assim, agora está na hora de fazer a calçada. Eu falei, agora chega. Agora já é patifaria. Mas ele vai te ajudar se você quiser. Quem ele ajuda? Quem é da família de Deus? Quem entregou sua vida para Jesus Cristo e quer compromisso com Jesus Cristo? Quer compromisso com Ele? Ah, pronto. Aí Ele vem, hein? E uma coisa que o Mike Murdock falou, eu falei, nossa. Ele falou, Ele fala mais com você
do que qualquer outra pessoa durante o dia. É que você não tem sensibilidade para ouvir a voz dele. Mas ele fala com você mais do que qualquer outra pessoa durante o dia. E eu quero deixar com vocês Sunanti Lambandomai. O Espírito Santo sabe tudo sobre carpintaria, sabe tudo sobre química, ele sabe tudo. Bruno não sabe quantas vezes eu fui fazer cabelo lá falando: Espírito Santo, vem comigo agora, me ajuda. Porque a pessoa é difícil. Eu vou te convidar a fechar os olhos. Se você quer isso para você, eu convido você, se você quer Jesus Cristo como teu Salvador, aí onde você está mesmo, levanta a tua mão e fala: eu quero, que aí eu vou orar por você. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, mas quer entregar agora, fala: eu quero, e eu vou orar por você. Você que está ouvindo pela internet também. E você que já é de Jesus, que não sabia disso, que seja liberada sobre você essa parceria com o Espírito Santo. Sun, ele vem como parceiro teu. Lambano, ele vem com fúria para te ajudar, para te tirar da vala. Ele vem e ele faz. Quero convidar você a orar. Que a mente de Cristo seja ativada. A mente de Cristo seja ativada. Senhor, eu quero te agradecer porque, Espírito Santo, se não fosse a tua amizade, eu não estaria mais aqui. Se não fosse a tua amizade, eu não sei o que seria de mim. Mas a tua amizade é tudo que eu quero, é tudo que eu tenho e é tudo que eu preciso. Eu quero pedir, Espírito Santo, que cada um agora descubra esse negócio de pedir a tua ajuda e de desfrutar da tua ajuda nos detalhes. Nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes. Que cada um se lembre de pedir a tua ajuda e saber acessar o quociente espiritual e desfrutar de uma glória que não viveu até hoje. Seja qual for o seu trabalho, seja qual for a sua atividade, seja qual for a tua necessidade, que você aprenda a pedir a ajuda do Espírito Santo. Eu quero. Sabe, ele é meu melhor amigo. E no nosso lugar secreto, fica só eu e ele. Quando eu vou falar com ele, nós temos um lugar particular. Nós temos um lugar secreto, só meu e dele. Mas quando você vai falar com ele, você tem um lugar secreto só teu e dele. E ele pode estar falando comigo no meu secreto agora, do mesmo jeito que ele está falando contigo no teu secreto agora. Esse é ele. Fale com ele, levante a sua voz, fale: Espírito Santo, que bom é ter com você comigo. Que bom é ter você comigo. Que maravilhoso desfrutar dessa glória. Senhor, eu quero te agradecer. Espírito Santo, que fique gravado, que fique marcado no coração de cada um. Que eles possam desfrutar daqui por diante dessa amizade sobrenatural. Dessa amizade. E que ninguém tome decisões mais, direcione mais as suas vidas sem consultar o Senhor antes. Que nós aprendamos a consultar o Senhor antes. Posso fazer? Devo fazer? Posso ir? Devo ir? Me ajuda. Aprende a fazer isso. No nome de Jesus. Bendito seja Deus. Pai, muito obrigada. Toda glória, toda honra, todo louvor pertence ao Senhor. Nós estamos encerrados, queridos. Aqueles que o amam cantem.